ele seja tocado pelo teu Espírito Santo, Deus. Que ele seja impulsionado, Pai, pelo teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo. Sinto o desejo de procurar, Pai, a porta do teu santuário, Pai. Que eles venham aqui, Pai, para ouvir a palavra do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque está escrito que a tua palavra é que liberta, Pai. É em nome santo e poderoso de Jesus, meu Deus, para a glória do teu nome. Que o Senhor venha saquear o inferno, Pai, e povoar o céu através desse ministério, Pai. Para isso nós temos nos quebrantado diante do Senhor, Pai. Para que o Senhor venha nos usar pela tua graça e misericórdia, como instrumento nas mãos do Senhor neste lugar. Para falar, Pai, com as pessoas que o Senhor tem trazido aqui. Muitos às vezes precisam apenas de um abraço, e o teu Espírito Santo é que completa a obra, Pai. É para a honra e glória do teu nome, Deus. Não permita, Pai, que a tua igreja seja envergonhada neste lugar, Pai. Porque o Senhor deu a palavra, Pai, que grandes coisas o Senhor faria aqui no nosso meio. E nós tomamos posse da tua palavra, Pai. Porque está escrito que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Pai. É em nome de Jesus Cristo, Pai. Não é no nosso nome, porque nós não somos nada. Só o Senhor é tudo na nossa vida, Pai. É em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira toda humilhação, Pai, que tiver sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, Pai. Vai queimando, Deus, vai queimando, Jesus, vai queimando toda palavra contrária, toda palavra de maldição levantada, dada contra o crescimento dessa obra, Pai. Porque se a igreja foi envergonhada, é o teu nome que nós cremos, em nome de Jesus, que está sobre essa igreja, que vai ser envergonhado também, Pai. Mas a tua palavra diz que envergonhados e confundidos serão todos que contenderem conosco, Pai. E nós cremos em nome de Jesus Cristo, Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai. É por isso que nós temos perseverado, Pai. Nós temos marchado, oh Deus, em obediência à tua palavra, que tem mandado a tua igreja continuar marchando, continuar a caminhar em nome de Jesus, para que o Senhor venha realizar os teus propósitos no nosso meio, Pai. É para a glória do teu nome, Deus. Então, como eu te pedi, peço de novo, Pai. Vai tocando, Pai. Vai tocando nas vidas, na mente, no coração daqueles que o Senhor gritou pelo nome, Pai. Para estar aqui buscando a tua face nesse ministério, ao qual o Senhor deu o nome de Igreja Pentecostal Luz do Mundo. Porque a luz do mundo, nós sabemos, é que é o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Deus, luz do mundo. É sinal que não vai ser só na Barra Mansa que vai ter essa denominação. É sinal que nós vamos ganhar mais espaço. O Senhor vai dar desenvolvimento para esse ministério, para outras cidades, para outros lugares que o Senhor já escolheu, Pai. É para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Move as águas desse tanque de Betesda, Pai. Realiza os teus sinais, os teus milagres, o teu impossível, as tuas maravilhas, o teu sobrenatural. Porque precisa haver milagre nesse ministério, Pai. Porque o ímpio só crê que o Senhor ainda é Deus vivo, que o Senhor ainda faz milagre quando eles veem milagre acontecer no meio da tua igreja, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, honra a nossa fé, Pai, honra a nossa perseverança, honra a nossa fidelidade, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. E realiza, Pai, os teus objetivos nessa igreja, para aquele que não acredita possa ver que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, será eternamente. Ainda realiza milagres na vida daquele que o busca de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E é no nome poderoso de Jesus Cristo, Pai. Gratidão mais uma vez, Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem realizado na Igreja Pentecostal Luz do Mundo. E nós cremos que muito mais o Senhor ainda fará, para a honra e a glória do nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Vamos tocar na veste do Senhor, porque Ele já se faz presente neste lugar. Ele, por Ele, dele são todas as coisas. Amém, irmão?
Nós reunimos aqui para glorificar o Rei Jesus. Tem um corinho que fala assim: reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. De mão dadas, de mãos dadas iremos estar para glorificar. Dá a mão, seu irmão. Para glorificar o Rei Jesus. De mão dadas vamos estar para glorificar o Rei Jesus. Aleluia. De mãos dadas vamos estar para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Com as mãos levantadas. Levantamos nossas mãos para que, igreja? Quem? Abre a tua boca, abre a tua boca. Levantamos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Mais uma vez. Levantamos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Aplauda Ele, exalta Ele, glorifica Ele, a Ele, por Ele, são todas as coisas. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, uma palavrinha devocional para os nossos corações. Nesta noite que diz assim, Êxodo 13, Aleluia, oh glória, 17. Deus seja louvado. Êxodo 13, 17. Que diz assim: E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte do Egito. Ao Egito, né? Vamos lá. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do mar vermelho e armado, e os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos do José. Portanto, havia esse solenemente juramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram Sucote e acompanharam em Etã a entrada do deserto.
E o Senhor ia diante dele de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para caminhar-se de dia e de noite. Ele nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, volte, se acampe diante de Pi-Harote, entre Migdol, o mar, diante de Baal-Zephon, em frente assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: então embaraçados na terra do deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que persigas, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó, dos seus servos, contra o povo. E disseram: por que fizeram isso, havendo deixado Israel para não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito e os carros dos capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Os egípcios perseguiram todos os cavalos, carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acompanhados junto ao mar, perto de Pisaiote, diante de Baal-Zephon. E aproximaram Faraó os filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcro do Egito, porém nos tiraram de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixai-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor que fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornarei a ver. Amém, irmão? Moisés foi um libertador do povo, escolhido por Deus a estar diante do povo para guiar o povo à terra prometida. Mas nessa peregrinação, Moisés passou por várias adversidades, por vários obstáculos. E o povo de Israel, todos os obstáculos que eles tinham, eles levantavam contra o seu líder, para colocar o seu líder na parede, para questionar por que tirou lá do Egito para morrer no deserto. Deus colocou o seu povo no deserto para mostrar que deserto não é morada de crente, mas é passagem. Então eu não sei o deserto que você está vivendo, eu não sei a luta, a prova que você está presenciando ela, mas é passagem. Como tudo passa na nossa vida, a luta passa, né? A perseguição passa, os naufrágios da vida, eles se vão. O que permanece é a promessa de Deus na nossa vida. Mas o povo, muitas das vezes, não tinha paciência, começava a falar, a murmurar. E Deus falou: calai-vos. Tem hora que Deus fala para a gente calar, ficar quieto, porque quanto mais você fala,
às vezes as suas falas vai ser palavra de fracasso, de desânimo, diante o deserto que você está enfrentando. Ou seja, será que Deus é comigo? Será que eu estou fazendo realmente a vontade de Deus? Por que esse deserto? Porque é propósito de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que para você viver o propósito, você tem que enfrentar a adversidade surgindo. Que nada vem fácil na nossa mão. A palavra de Deus diz que a nossa vida espiritual são degraus. Tem pessoas que gostam de já começar lá em cima, mas quando cai o tombo é feio. Primeiro você tem que subir esses degraus. O degrau da exaltação, o degrau que Deus mostrou para Jacó, a escada que ligava a terra com o céu. Jacó, quando deitou numa pedra, ele teve sonhos espirituais. Ou seja, ele deitou naquela dificuldade. Ele deitou naquela pedra dura e teve sonhos. Eu quero dizer para você que diante da diversidade que você está vivendo, Deus vai te dar sonhos espirituais. Porque Jacó, com aquela pedra, ele teve sonhos. Já pensou ele deitar no travesseiro macio como eu e você deita? Que sonho ele não teria? E ele teve sonho da escada. A escada são degraus que precisa subir. A escada ligava o céu com a terra. Isso mostra na nossa vida que tudo nós temos que conquistar de degrau para degrau. Porque quem nasce grande, eu sempre falo, é monstro. Porque nós, como geramos uma sementinha, um feto, depois vai criando um ser, depois vai criando, né, um bebê, formando, crescendo, os olhos, a boca, né, e ali vai formando para que em 9 meses ele nasce. O nosso milagre está sendo gerado por Deus. Mas você está vivendo um deserto, a dificuldade da vida. Mas você tem Deus para te guardar de dia e de noite. Pode te faltar um amigo, irmão, um parente. Porque aquele que é escolhido de Deus, muitas das vezes anda sozinho. Ele não tem companhia. A companhia dele é Deus. E muitas das vezes, irmão, nesse deserto, você vai às vezes questionar por que eu estou sozinho. E Deus fala, é para você me buscar e depender de mim. Porque o teu socorro não vai vir da mão forte do homem, do profeta A, nem do profeta B. Vai vir do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? É do Senhor que vem a tua vitória. Deus quer que nós dependemos dele, irmão. Muitas das vezes Deus permite certo deserto na nossa vida para nós aprender a orar. Para nós depender, descer a casa do olheiro, reconhecer que Deus é Deus da nossa vida. Porque quando nós vamos obter as coisas, muitas das vezes nós achamos que nós somos superiores e nós ficamos independentes de Deus, queremos andar com a nossa perna, queremos fazer o que nós queremos, mas não, irmão, a palavra de Deus fala que do homem é preparação do coração, mas é do Senhor a resposta da boca. Precisamos buscar conselho de Deus, o que fazer, como fazer, para que nós possamos viver bem nesta terra. A palavra de Deus nos diz nesta noite, para nós parar de murmurar. Eu não sei o que você tem questionado em Deus, em oração. Quais são os pontos de interrogações? Mas Deus fala para mim e para você, fica quieto. Boquinha de enfermeiro. Quando você entra no hospital, tem uma enfermeirinha assim. Às vezes nós falamos demais. E a boca fala que está cheio o coração. Às vezes nosso coração está tão triste, tão abatido. E nós vamos falar só palavras que nos jogam no chão. Palavras que dão desânimo.
Mas o Senhor faz. Calai-vos e vede o livramento que Deus prepara para vocês. Deus está nos livrando. Deus está nos guardando. E não é guardando só de noite, Deus guarda nós de dia. O sol não molesta nós de dia, nem a lua de noite. Porque o Senhor guardará nós de todo mal. Você está bem guardado. Você está bem protegido. Aleluia. Você está blindado. Em você, em mim, o diabo não toca. Por isso a fúria o levante, ele fica raivoso. Ele tenta de um jeito, ele tenta do outro. Porque quando ele olha para nós, ele observa o sangue de Jesus sobre nós. E o sangue de Jesus nos libertou do pecado. E o sangue de Jesus nos garante a vida eterna e a salvação da nossa alma. Aleluia. Então, irmão, você está blindado. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Faraó foi até a metade daquele mar, mas ele não pôde ultrapassar. O seu inimigo pode chegar à metade. Ele pode te acompanhar até a metade do caminho, mas por um caminho ele vem. E por 7 Deus manda ele bater em retirada, porque Ele é Deus da tua vida, Ele é Deus da tua história, Ele é Deus dos seus propósitos, Ele é Deus da tua família, Ele é Deus dos seus objetivos, Ele é Deus da tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Aplauda Ele, glorifica Ele, exalta Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, aleluia. Faraó não vai te acompanhar. Ele ficou irado com a sua libertação. Ele ficou irado com a sua posição. Ele ira. Mas o Senhor nos libertou. Nos tirou das garras de Faraó. Daquela escravidão que o homem queria impor sobre nós. Mas Deus colocou um deserto para nós. Louvado seja Deus. Essa luta é o deserto. Mas você é capaz, eu sou capaz de vencer. Porque eu não estou sozinha nesse deserto. Você não está sozinho nesse deserto. Oh, eu não sei qual é o deserto, se é uma enfermidade, se é uma batalha, se é uma luta, se é uma perseguição. Mas você não está sozinho nesse deserto. Aleluia! O Senhor fala, fica quieto e vede que eu estou livrando a tua vida nesta noite. Diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia! Eu vou passar para o ministério de louvor. Aleluia. Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Noite de adorarmos ao Senhor. Estou muito feliz de estar aqui, porque outrora a gente estava no mundo, né, fazendo tudo que desagradava ao Senhor. Hoje nós podemos ter o privilégio de estarmos aqui. Abaixa um pouquinho o microfone. E hoje nós podemos ter o privilégio de estar aqui na casa do Senhor para poder adorar o nome dele, né? Eu me sinto muito honrada por isso. Por isso que quando eu adoro mesmo de todo o meu coração, porque meu coração se alegra. Amém? Vamos engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Ele está aqui para receber a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Pai Santo Deus, que nós te adoramos, Rei dos Reis. Oh Deus Santo, aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que se foram e os que hão de crer.
Não importa a sua luta, você pode clamar e o Senhor vai te ouvir. Aleluia. Nessa noite. Nós sabemos que o Senhor nos ouve, Deus. Os ouvidos não estão tampados por nosso favor nessa noite. Aleluia, Jesus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Creio nisso. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento mar e obedece? Quem é esse que ordena e os milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessar. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, presente de Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se torna ouvindo a voz. Posso clamar.
igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Vou deixar uma breve saudação aqui para a igreja. Amém. Glorificado é o nome do Senhor. Agradecer nessa noite porque o Senhor é bom, porque Ele tem nos dado livramento, Eles têm nos guardado. Hoje eu vinha vindo e no meio do caminho eu cheguei, falei, cadê a chave do carro? Tinha deixado lá no trabalho, aí eu voltei, falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Não vou chegar atrasado na tua igreja. Aleluia. Eu vou chegar na hora certa. E quando eu peguei a Dutra ali, em seguida, tinha acabado de haver um acidente. 2 carros bateram. Um jovem perdeu, acho que a direção, e pegou outro carro, e ali estava a pista toda parada, engarrafada. E eu falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deste grandes livramentos. Então, ainda que nós não não estejamos vendo nada acontecer, creia que somente Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Aleluia. E nessa noite eu vou deixar aqui para a meditação da igreja, Deuteronômio 4, 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficarais poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. O que o Senhor vem falando nessa passagem? São poucos, todos são escolhidos, mas são poucos que deixa Deus trabalhar, tratar e conduzir as nossas vidas. Nem todos que está às vezes no caminho está deixando Deus fazer o que tem que ser feito nas nossas vidas. Então fica essa meditação para a igreja. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. Temos de fato deixado Jesus nos conduzir a nossa vida? Fica aí para a meditação da igreja. Se temos deixado verdadeiramente Deus conduzir as nossas vidas. Nós não somos nada, somos pó, somos cinza, do barro nós viemos, do pó viemos e do pó retornaremos. Mas às vezes a gente esquece de Jesus. Será que nós temos deixado Deus conduzir as nossas vidas? Será que temos ouvido de fato? Ou temos só ouvido a palavra, mas não estamos não estamos em obediência com o Senhor? Tá? Só essa pequena meditação. Aleluia. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas, louvo ao Senhor Jesus. Irmão Jonas, amém? Cumprimento, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, Glória. capítulo de número 26, versículo de número 16. Aleluia. Palavra sem palavra verdadeira não é palavra, né? Não tem como. Presta atenção no que está sendo dito aqui, olha. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei
ainda. Eu dei uma introdução aqui no culto passado sobre o que é ser uma testemunha. E falei que no tribunal humano, eu creio que foi aqui, antes da gente falha, né? Quando uma pessoa presencia um ato qualquer, ela pode dar um testemunho, porque ela não é parte integrante do fato. Então ela é uma testemunha ocular, só de ver. Mas aqui está dizendo: levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei. Não falou que te direi ou que te mostrarei, não. Ele falou das coisas que te aparecerei. É uma questão de testemunha viva. Não é questão de falar, de ver ou só de ouvir. É questão de presenciar na presença. Aleluia. A irmã falou aqui, ó, a nuvem não se apartará, nem de dia e nem de noite. Todo dia a nuvem estava, aquela nuvem era um anjo. Mesmo o anjo que estava na sarça, falou: tira as sandálias do pé. É uma questão de presença, é uma questão de essência, é uma questão de ser testemunha viva. Uma coisa é eu dar testemunho de alguma coisa que eu li na palavra, outra coisa é eu saber e ter certeza que Cristo apareceu para mim e continua aparecendo, que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está presente, na pessoa dele mesmo, na presença do Espírito dele também. E nós sermos testemunhas vivas, porque para isso eu te apareci, e pelas quais eles também aparecerão. Estava sentado ali pensando assim: quando nós estamos num risco de vida, numa adversidade, a gente estende a mão para o lado assim e fala: Jesus, pega na minha mão, como se tivesse um verdadeiro amigo do lado. Pega na minha mão, Senhor, me ajuda nessa hora. Quando a gente vai desfrutar de alguma coisa, numa festa, num lugar de alegria, aí você faz questão de falar: não, eu vou pegar na mão de você, porque o Senhor tem aparecido comigo. Por isso eu sou uma testemunha viva. Glória! A gente tem que entender que pelas quais te aparecerei ainda. É uma questão de presença viva. É uma questão do ser em ti. E o ser é Jesus Cristo. Aleluia. Ah, sério? É isso, irmãos. Oh, glória. É a presença viva, é uma testemunha viva. Aleluia. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ministro, sede minhas. Só pode ser testemunha viva quem tem a presença viva junto. Quem está na presença que testifica, que autentica que as coisas que Deus falou são verdadeiras. Trazer isso para a gente. Encher de Deus. Saber que Ele está ao nosso lado. Saber que Ele está conosco. Saber que a nuvem não se aparta. Hora nenhuma. A presença está junto. E se tem a presença dele, é uma testemunha viva. Porque o Evangelho é o Evangelho do Deus. Guarda isso. Testificar, porque o Evangelho não consiste só em palavras persuasivas, mas é poder e unção no Espírito de Deus. Aleluia! Deus abençoe a igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Temos testemunhado, né, igreja? A presença
veio no meio da igreja para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos fazer o levantamento das ofertas da casa de Deus, dos dízimos. A palavra de Deus diz para roubará o homem a Deus. Aí tem um ponto de interrogação, né? É uma pergunta. Todavia vós me roubais. Ele diz: em que te roubamos? Aí Deus responde: no dízimo e nas ofertas. Com a mão só sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Agora a igreja diz: todos os dízimos da casa de Deus, para que haja justiça na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Amém. Dizem a historiador que havia um fazendeiro muito rico, com muita condição, poder aquisitivo, e esse fazendeiro, ao invés dele devolver para Deus o que é de Deus, ele guardava. Ele começou a guardar todo mês os 10% que ele tinha que entregar na obra. E ele foi guardando, foi ajudando, foi ajudando, foi ajudando. Certo dia na vida dele, Deus levantou uma serva de Deus de outro ministério e bateu na porta dele e perguntou para ele assim: cadê o meu dízimo? Porque ele começou a decair. Ele começou a decair, perder fazenda, perder gado, perder. Aí ele orou, perguntou para Deus por quê. Aí o Senhor mandou uma resposta na porta da casa dele, perguntou: cadê o dízimo da minha obra? Porque você tem roubado a mim. Você, devorador, veio e fez uma nação na sua vida. E ele aprendeu a lição e ele começou a devolver. E Deus foi restituindo tudo aquilo que ele perdeu. Porque Deus não pode mudar a sua palavra. O que é de Deus é para Deus, irmão. A semente que você tem que plantar não é para você comer. A semente que você tem que plantar é para você plantar. Agora, tem 90% que é para você comer. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então vamos plantar o que é de Deus para nós colher 100 por 1 na nossa vida. Amém? As meninas vão louvar e nós vamos ofertar em cima a casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ei, sou a
cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Estende suas mãos santas aqui para os ofilácios, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença, estamos aqui mais uma vez, reunindo o teu nome, Senhor, para glorificar, exaltar o nome do Senhor. Neste momento estamos aqui de mão alçada, Senhor, ao seu gasofilaço. Pai, abençoa, Senhor, as ofertas, os dízimos daqueles que ofertaram. Abençoa também aqueles que não puderam, Pai. Joga por terra, Senhor, devorador, cortador, iluminador. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o povo de Deus. Abençoa, Senhor, os recursos financeiros da tua igreja. É tudo para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Continua de mão alçada aqui. Vamos orar pelo varão da palavra de Deus aqui, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis aqui teu servo que amorosamente aceitou o convite do Rei, Senhor, para anunciar a tua palavra. Pai amado, Pai querido, fala conosco. Estamos de coração aberto para ouvir a tua palavra, Pai, porque a tua palavra é a palavra verdadeira. A tua palavra, Pai, é a palavra da verdade. A tua palavra, Pai, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, usa ele segundo a tua vontade. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, Senhor, em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estivemos aqui sábado, né? Louvado seja Deus, um culto abençoado. Saímos daqui alegres, né? Sentindo a presença do Senhor. Novamente estamos aqui. Deus abençoe a pastora Solange, pastor Júlio. Nossa amada pastora está aqui também, todos os obreiros, todos os irmãos que congregam na casa. Deus derrame as ricas bênçãos dos céus sobre a vida de todos os irmãos. Aleluia. Deus continue cada vez mais abençoando esta casa, esse ministério. Que mais bairros sejam abertos, congregações. E que também eu pregue também em mais bairros que abrir. Esta família já faz parte da minha família desde a primeira vez que preguei, né? Lá no Santa Maria 2, os irmãos me receberam, ficamos até constrangidos, né? Com o carinho dos irmãos, nos receberam com tanto carinho, tanta atenção, né? Louvado seja Deus, né? A pastora Solange, né? Com essa expressão de mãezona, sempre abraça o seu rebanho, se preocupa, né? Então, nós vemos que Deus tem levantado mulheres corajosas. Quando os varões se acovardam, Deus levanta as mulheres. Ainda tem uns ainda, Deus, não sei o que, tem que falar, ué. Se os varões estão se acovardando, Deus pega e levanta as mulheres. É desse jeito que Deus faz, a obra não pode parar. Tem muitas varões dirigindo congregações aí, Deus abençoando. Porque eu conheço presbíteros que abandonou a igreja, abandonou o rebanho. Deus abençoa, varou, pegou firme lá, o óleo desceu e Deus está abençoando. Então Deus tem feito isso. As mulheres têm o seu valor na presença do Senhor. Deus tem usado as mulheres. Usou Débora, usou Ruth, usou Esther. E tem usado as Esther também do século 21, as Ruth do século 21, as Débora do século 21, mulheres valentes que não temem, irmão, que não temem a fúria, não temem a opressão do inferno, mulheres que têm autoridade quando abre a boca, o inferno bate em retirada, porque Jesus é o nosso vencedor, é o nosso campeão, louvado seja Deus, amém? Eclesiastes capítulo 4, verso 12, é o tema da campanha, cordão de 3 dobras, uma palavra forte demais, meu Deus, amém? Amém. Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Podeis assentar. Em outras traduções, o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Louvado seja Deus. Sabemos, irmãos, que o livro de Eclesiastes
ele deriva da palavra hebraica rekal, que significa aquele que reúne a assembleia e dirige uma palavra. Sabemos que no livro de Eclesiastes, Salomão já estava bem idoso. Sabemos que ele escreveu 3 livros: Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Em Cantares ele estava na sua puberdade, na sua juventude. Nós vemos ali que o livro de Cantares é um livro poético, onde o noivo se expressa para a noiva sulamita. Tem palavras ali, mensagens poderosas no livro de Cantares de Salomão. Ele estava em toda a sua puberdade, a sua juventude, com os hormônios à flor da pele. No livro de Provérbios ele estava em meia-idade. Provérbios é o livro da sabedoria, da sapiência, ou o livro sapiensal. Sapiência fala de sabedoria. Eclesiastes, ele já está bem idoso. E no livro de Eclesiastes, Salomão começa a refletir. No capítulo 1 de Eclesiastes, fala da vaidade da vida terrestre. Ali Salomão se inicia o livro de Eclesiastes falando acerca das vaidades da vida terrestre, onde toda a vaidade terrena. No capítulo 2 ele fala acerca das riquezas. Das riquezas não provém felicidade. Ele começa a falar acerca das riquezas que não traz felicidades. E no capítulo 3, Eclesiastes, Salomão fala acerca do tempo. Ele começa a falar acerca do tempo no capítulo 3. Há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Mas no capítulo 4, Salomão aborda o tema, os males e a tribulação da vida. Nós lemos o versículo 12. Mas aqui Salomão, ele começa a falar acerca daquele que estiver só. Ai daquele que estiver só. Não vai ter nenhum que o levante. Aquele que dorme, aquele que 2 dormindo se aquentarão, mas se um dormir, quem o aquentará? Então, Salomão começa a dizer acerca da união das pessoas, da comunhão. Atos 2,42 fala em perseverar unânimes no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos e na comunhão. 4 pilares que a igreja primitiva preservou na comunhão. Ali, perseverar unânimes, então era todos com um só pensamento e um só objetivo. A igreja primitiva era assim: o nosso irmão está passando uma luta lá. Que isso é? Peraí, mas ele não está só não. Nós vamos interceder, nós vamos abraçar ele, nós vamos dar a mão para ele. Ele não vai passar sozinho essa luta. De certo que todos nós temos um momento do silêncio de Deus em nossa vida. De certo que tem momentos que Deus preserva a nossa vida acerca do silêncio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No livro de Jeremias ele fala: bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Então Deus também fala no silêncio. Deus operou no livro de Esther no silêncio. Se você for ler o livro de Esther, ali não tem nada se referindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. A única coisa que vai se referir à vida espiritual ali é quando Esther fala: Mardoqueu, jejua, que eu vou entrar à presença do rei. Mardoqueu, jejua, que eu vou entrar à presença do rei e vou interceder pelo povo. Porque Esther sabia que Ramã, em toda a tua sutileza maligna, havia feito um decreto, havia falado com o rei a um decreto que ninguém poderia, que todo aquele que não fosse daquela nação teria que ser exterminado. E ali ele
selou o decreto na lei do Medo dos Persas, era irrevogável, não podia voltar atrás. E quando Esther chama o rei Assuero para um banquete, quando ela entra, está em reunião, ela entra lá na reunião, que ela abre a porta e entra, sem ser anunciada, ela estava arriscando a vida. O rei poderia excomungar ela, expulsá-la do palácio, ou mandar matar Esther, mandar matá-la. Mas Esther confiou. Eu e Mardoqueu, nós estamos juntos, nós temos um cordão de 3 dobras, e com certeza eu vou entrar lá na frente, e o grande Deus vai me dar vitória, porque Esther foi criada por Mardoqueu, seu tio, e ele criou ela no temor do Senhor. E quando Esther entra arriscando a sua própria vida, que o rei olha para ela, todos olham para o rei, para ver a ação do rei, o que o rei ia fazer. O rei pegou e estendeu o cetro e disse: o que queres, minha rainha? O que queres, minha rainha? O que queres que eu te faça, minha rainha? O rei ali simboliza o Deus Todo-Poderoso, Jesus. E nessa noite, com certeza, Ele está estendendo o cetro para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Ele está te perguntando: o que queres, meu servo? O que queres, minha serva? Eu estou aqui neste lugar. A minha presença é notória nesta reunião. Maravilha. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Salomão começa a falar acerca os males e a tribulação da vida. Nós temos males, nós temos tribulações, aflição. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Salomão começa a olhar e começa a entender acerca das tribulações da vida. Todos nós aqui temos tribulação, todos nós aqui temos problemas, todos nós aqui temos adversidade, todos nós aqui temos necessidade, todos nós aqui temos imprevisto. Parece que tudo está bom, de repente parece que tudo está fora do lugar, parece que o vento nos corta o canto, parece que de repente você começa a sentir areia quente no pé no deserto. Jó andava de camelo, Jó andava de jumenta, mas quando Jó foi tirado tudo dele, ele começou a sentir areia quente no deserto nos seus pés. Mas ali Jó, passando por tudo que ele passou, Jó perdeu bens materiais, Jó perdeu o anseio da tua família, depois que ele brotou tumores da sola do pé até o alto da cabeça. Jó perdeu a presença de estar com a sua esposa, porque ele vivia afastado. O único companheiro dele era um caco de telha para ele coçar suas feridas. E Jó disse: eu tenho me vestido de bicho. Se Jó tossia, saía bicho. Se ele fazia necessidade, saía bicho. Se ele urinava, saía bicho. Ele estava todo vestido de bicho. E durante a noite ele tinha sossego, porque o frio não deixa. O frio, ele não deixa que os bichos fiquem se mexendo. Mas no calor, os bichos começam a se mexer. Começaram a se mexer. Imagina a agonia que ele tinha. Mas a única coisa que Jó não perdeu foi a fé do Deus Todo-Poderoso. Ele disse: o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Deus. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a esperança. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a confiança. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a sua certeza e a sua convicção. O meu Deus vai me levantar, o meu Deus vai me dar vitória, o meu Deus é comigo, porque eu estou, mesmo que eu estou aqui só, os meus companheiros me abandonaram, viraram as costas, olham para mim e começam a demonstrar. Lá vai Jó, o grande empresário, perdeu tudo, não tem R$1 para comprar nem uma bala, não tem R$1 para comprar nem um pão, se fosse no dia de hoje. Mas Jó falou: eu vou escrever com letras garrafais. Eu vou escrever com letras garrafais, ou seja, letras bem grandes. Sabe o que eles faziam naquela época? Eles pegavam a pedra, a escrita antes de ser o pergaminho. Primeira escrita era na cerâmica ou também na pedra.
Ele pegava a pedra e começava a raspar, e fazia aquelas riscas na pedra, começava a raspar para fazer as letras, depois derretia o chumbo e colocava ali nas letras, aí as letras apareciam melhor. Ele falou isso: ai, quem dera se encostasse nas pedras letras garrafais, dizendo: o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então Jó, ele perdeu tudo, mas Jó não perdeu a comunhão com o Eterno, ele não perdeu a intimidade com Deus. Eu penso que Jó, ele passou noites com certeza só, mas ele não estava só. O Pai estava com ele, o Filho estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. O cordão de 3 dobras nosso espiritual é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é o nosso cordão de 3 dobras espiritual. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Resistência. Salomão olha e vê o povo aflito e atribulado, e olha: ai daquele que tiver só, ai daquele que tiver só. Por isso que no Salmo 133 falou: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Arão era sumo sacerdote. A igreja em comunhão, a igreja tem sacerdote, a igreja tem sacerdote, a igreja tem testemunho, a igreja tem vida com Deus. E principalmente quando ele fala, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Está dizendo, fala de unção, uma igreja em comunhão, uma igreja junta, uma igreja com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento. É uma igreja que tem unção, é uma igreja que tem autoridade. Qualquer um dos irmãos tem autoridade de levantar agora. Vai, põe a mão para a sua casa agora, todo mundo, põe a mão na direção da sua casa. Ai, Jesus, põe a mão na direção da sua casa e fala assim: Jesus, visita o meu lar. Jesus, transforma minha casa, visita minha família, visita minha parentela, cumpre a tua promessa, salva, cura e liberta, glorifica o teu nome na minha casa, em nome de Jesus. Você já profetizou, ele já está indo lá em nome de Jesus. Ei, Brababás. Glória a Deus. Aleluia. Amane abençoe e caio, né? Abençoe e caio, fala. Glória, 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 aleluia. Endora subiergue cantos, amar enxergue vaz, amande a subcantoreia. Com certeza ele está presente aqui nesta reunião. Com certeza ele visitou minha casa, tua casa. Amanda abraço me caio. Ai daquele que estiver só, porque não vai ter um que levante. Ele ainda diz: ai daqueles que não têm um consolador, porque ficando triste não vai ser consolado. Ah, mas eu e você, nós temos um consolador amado que é o Espírito Santo. Jesus olhou para o povo: ah, eu vou subir ao Pai, mas não vou vos deixar órfão, não. Eu subirei ao Pai e enviarei outro consolador. A palavra outro no grego significa da mesma espécie, com o mesmo objetivo, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Eu vou enviar outro consolador. No grego é o paracleto, que significa aquele que ajuda, aquele que consola, advogado, fortalecedor, capacitador, aquele que se põe do lado para ajudar. É o Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós podemos andar
andar no deserto, podemos andar no vale, mas o Senhor com certeza está com a sua vara, está com o teu cajado. O próprio salmista Davi, no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Um feiticeiro, um bruxo, ele disse assim: olha, Deus é tão bom para com os crentes. Hoje ele é crente, ele fala, mas naquele tempo eu não sabia. Nós fomos no cemitério fazer um trabalho de morte. Eu tinha que contar 9 catatumbas até chegar naquela que eu iria fazer. E quando eu contei 9 catatumbas, eu peguei e cheguei até na 9ª catatumba. E ali comecei a cavar. Que eu ia cavar, abrir aquele caixão e fazer um trabalho com restos mortais que estavam naquele caixão. Mas aí ele disse, quando ele começou a cavar, de repente, a mãe que estava do lado dele, a chefe, disse: não cava aí não, para na mesma hora. Ele disse: o que aconteceu? Eu estou vendo uma luz. De repente, uma luz incandescente. Ele falou: do nada brotou, do nada. Todo mundo caiu no chão, ninguém ficou de pé, caiu todo mundo no chão. Aí ele pegou e falou: o que aconteceu? Aí voltaram para o terreiro, nem fizeram o trabalho, voltaram para o terreiro. Aí ele disse para a mulher, disse: o que aconteceu lá? Aconteceu o que? Ela disse: olha, aquela luz lá é do Deus deles, que guarda eles até depois de morto. Até depois de morto não pode tocar, porque é dele. Nós vemos no livro, o próprio profeta Eliseu, o homem estava na beira do buraco, ele caiu, estava morto, ele caiu lá embaixo. Quando ele cai, o osso de Eliseu fura o braço dele, e aquele homem ressuscita. Eliseu estava morto, o resto mortais dele ali, os ossos, mas tinha unção no osso de Eliseu. Isso prova que eu e você, nós somos propriedade do Deus Altíssimo. Eu e você, nós somos propriedade do Senhor dos Exércitos. Eu e você, até depois que nós descansarmos, que nós partimos dessa terra, o nosso corpo vai ficar enterrado, mas ninguém pode tocar, porque ali o teu corpo pertence a Ele. Porque no arrebatamento, nós que estivermos mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos vão ter o corpo transformado. Aquele corpo vai ficar ali, mas no dia do arrebatamento vai ressuscitar primeiro. Deus seja louvado. Aleluia. Ai daquele que tiver só. A igreja primitiva tinha essa virtude. A igreja primitiva cresceu na tribulação. A igreja primitiva cresceu na perseguição. Vemos que depois que o rei matou Herodes, depois que o rei Herodes matou Tiago a espada, o povo gostou, mandou prender Pedro. Prende Pedro lá. Prenderam Pedro com 4 quartéis de soldados, 12 soldados guardando Pedro. Que no outro dia, com certeza, o rei ia reunir todos na arena e ia matar Pedro também. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro está preso, mas nós vamos orar e Deus vai enviar o livramento para ele. Comunhão, mesmo objetivo, autoridade, unção, cordão de 3 dobras. Glória a Deus. Você é um cordão de 3 dobras na vida de alguém. Às vezes você intercede com um parente seu, intercede para o irmão que está passando uma luta, intercede para o irmão, para um tio. Às vezes Deus corta o laço, fecha a sepultura pela tua oração, pela tua intercessão. Aleluia. Pedro já estava lá, e todos lá já estavam até ansiosos de chegar no outro dia. Pedro estava lá, 4 quartéis de soldados, e era a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda, era a tropa de choque, era o BOPE do governador, do Herodes.
era a tropa de confiança dele, soldado pretoriano. Ele ficava em pé e não cochilava, sabia que se acontecesse uma coisa com o preso, ele seria morto, pagava com a vida. Era a guarda pretoriana que estava lá, todos em posição de sentido, vigiando Pedro. De repente Pedro está lá, cochilando. O anjo passa perto deles, eles nem viram o anjo passar. O anjo toca na ilharga dele, do lado. Pedro, ele abre o olho, ele estava pensando que tinha uma visão, né? Calça tuas alparcas, lança sobre ti a tua capa e segue-me. Aí Pedro cuidava de ter uma visão. Olha só, a igreja lá orando, intercedendo, a comunhão que a igreja tinha. A igreja com comunhão tem autoridade. Intercedendo lá, e Deus mandou o anjo do livramento dar livramento. Pedro calça no par, lança sua capa sobre as suas costas, e o anjo segue. Pedro passou, nenhum soldado viu ele. Deus ocultou Pedro dos olhos do soldado. É assim que Deus faz comigo, com você. Às vezes tem um laço armado, tem um demônio na esquina, ela vai passar aqui hoje, aquele carro vai perder o controle, vai pegar ela aqui no muro, vai espremer, vai matar ela. Daqui a pouco você passa ali e fala assim, ué, mas ela não passou ainda. Você passou e voltou e Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Foram me matar uma certa vez lá onde eu morava no Retorno. Cara armado, perguntou meu nome, falei, rodeava assim, com a arma na mão. O outro dentro do carro armado também. Depois entrou, nele não, vamos embora. Foram embora. Era eu sim. Depois de muito tempo estava na igreja, a pastora pregando, olhou para mim e disse: aquele dia iam ceifar a tua vida, mas eu ocultei você dos olhos dele. Ocultei você dos olhos deles e fechei tua sepultura pela minha obra na tua vida. Deus oculta você do inferno. Às vezes o inferno arma alguma cilada. Deus oculta você, não deixa acontecer, por amor à sua vida, por amor à tua chamada. Deus oculta. Pedro vai. De repente Pedro olha, nem tinha controle remoto naquela época, o portão abriu sozinho. Aí Pedro pega, sai, e na hora que Pedro vai andando, Pedro fala: meu Deus. Aí que ele falou: não é minha visão, não, Deus me deu realmente livramento. Aí ele bate lá, a menina: opa, é Pedro que está aí. Que isso, você está louca? Que Pedro que está aí? É Pedro. Mas espera aí, ele estava intercedendo e o outro não estava acreditando que Pedro estava ali. Ele não acreditou que Pedro estava batendo, então ele estava orando e estava querendo livramento. Que é isso? Não. Tem pessoas que assim, às vezes ora, mas não crê no livramento. Às vezes ora, mas não crê no movimento. Às vezes ora, mas não crê na resposta. Com certeza, quando você ora, automaticamente a tua oração sobe lá no trono da graça. Por isso é que a palavra de Deus diz, o próprio Tiago, capítulo 4, ele diz: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que se forma por uma parte, mas quebra por outra parte. Ou seja, a onda, ela tem seu limite. Ela armou aqui, está grande, mas chega lá, ela vai quebrar na beira da praia. A onda é o quê? Limitada. Aquele que duvida, a sua fé é limitada. Mas aquele que não duvida, meu querido, ele põe o joelho na terra, e minha oração está lá em cima, e Jesus está recebendo, ele está recolhendo. Eu estou aqui hoje, eu estou adorando. Eu sei que eu sou um cordão de 10 dobras. Eu sei que o Senhor tem me ajudado. Eu sei que na minha vida é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Eu sei que não estou só. Eu sei que os irmãos estão em comunhão. Eu sei que a pastora também está em comunhão. Nós temos o mesmo objetivo. Nós temos o mesmo pensamento. É como Davi falou: a corrente de um homem só. Todo mundo de braço dado. Todo mundo unido. Vamos fazer. E vai ser bênção também.
definitiva prevaleceu. Amém. Põe-se de pé. Os males da tribulação da vida, até Jesus retornar, querido, nós vamos ter lutas, tribulações, adversidades, necessidades, perseguição, opositores principalmente. Opositores, não é aquele lá fora não, opositor dentro de casa. Opositores, vamos ter. Mas o cordão de 3 dobras, o nosso cordão de 3 dobras, Pai, Filho e Espírito Santo, e mais você, que é um cordão de 3 dobras, você une a sua fé com a pastora com a pastora, com o pastor, com o irmão, meu irmão, vai unindo, é uma força, é uma potência. A igreja primitiva venceu os desafios em comunhão, em união. Por isso que o salmista Davi, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E quem tem união libera perdão. Não gostei, irmão, desculpe daquela palavra, ficou mal entendido, chama no canto, conversa, porque isso atrapalha. Nem sei porque eu estou falando isso. Sabe por quê? O Senhor disse: se tiveres alguma coisa com o teu adversário, vai, reconcilia primeiro com o teu adversário e vai oferecer a tua oferta. Quando ofereceres a tua oferta no altar, e lembrar, poxa, tem uma vai, reconcilia de perto do teu adversário, depois vai e oferece a tua oferta no altar. Por quê? Falta de perdão vai bloquear a tua oração, vai atrapalhar a tua oração. Mas por que isso? Porque aquele que estava na cruz perdoou você, nos perdoou, nós somos pecadores. Nós estávamos lá na salva, todos pecaram, deixaram na glória de Deus. Perdoai-se, porque ele sabe o que faz. Então ele nos perdoou primeiro. Então o maior poder é perdoar. É verdade. Os 3 amigos de Jó acusou ele. Ele perdoou os 3 amigos e Deus restituiu tudo em dobro para ele. Mas ele teve que orar para os seus 3 amigos e perdoar eles. Que estavam falando, você pecou, estavam acusando Jó. Até que ele tem um vizinho que não gosta de você, que fala mal de você. Jesus, abençoa ele, eu perdoo. Se caso houver desavença, chama ele, vamos conversar. Eu te perdoo, eu gosto de perdoar ele com Deus, mas você fez a sua parte. A mesma coisa na igreja. Às vezes ocorre alguma coisa, uma coisa fica mal dividida, chama no canto, conversa. Com certeza você vai ver o alívio, aquela paz. Com certeza a igreja cresce triunfante. O apóstolo Paulo pegou a igreja de Corinto, a igreja é toda dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, estava todo mundo dividido. O apóstolo Paulo, pera, vamos amar uns aos outros, mas o amor não fingido. Vocês estão aí se abraçando, mas amor fingido não pode ser fingido, não. Que está aqui, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não. Todos nós pertencemos, aí ele começa, todos nós pertencemos a um corpo. Amém. Se o pé doer, pastora, todo o corpo vai doer. Eu falo, meu Deus, Jesus. Eu vou falar. Quer saber de uma coisa? A pastora já se entristeceu com situações que aconteceram dentro do ministério. Meu Deus. Mamãe cantou. De irmãos que estavam divididos. Ela já se entristeceu. Jesus, toca na mente deles, abre a mente deles, joga essa divisão por terra, joga esse atrito por terra. Por quê? Porque é isso. Às vezes fica até assim.
Ela sendo conselheira, elas ficam esperando um momento para ela chegar e chamar e conversar. Mas até ela que é pastora, Senhor, prepara o momento. Prepara o momento. Que fica aquele cuidado para não extravasar um pouco. Tem uns crentes que é casca de ovo. Agora tem uns que são vasos resistentes. Não, pastor, tudo bem. Não, um perdão, se abraça, acabou. Vamos continuar servindo a Jesus. E Deus abençoe sua vida e minha vida também. E ela já se entristeceu amargamente de chegar na igreja, dando glória, mas só Deus sabia o coração dela. Às vezes a pessoa nem percebe. Mas lá no quadro, quando ela dobra o joelho no chão, aí, minha filha, vai falar em secreto com Deus, e é ali que as lágrimas rolam, me capacita, me ajuda, me dá sabedoria para conversar com Ele. Amerabá. É verdade. Porquanto, irmão, em nome de Jesus, se porventura tiver algum mal entendido, reconcilia-te depressa. Joga esse laço por terra. Com certeza você vai ver que as coisas vão fluir mais e mais na sua vida. Amém? Fecha os olhos. Maravilhoso, eterno Pai, abençoa, meu Pai, a pastora Solange, pastor Júlio, os obreiros desta casa, Senhor, todos que congregam nesse ministério, aqui em Vista Alegre, Santa Maria 2, continua abençoando esta casa, esse ministério. Eu sempre profetizo, Pai, que mais bairros venham se abrir porta. Porque eu sinto, Senhor, o fluir da tua unção para profetizar. E com certeza, meu Pai, vem novidade por aí, vem coisas novas. Com certeza, novas portas serão abertas. Como o Senhor preparou esta casa, o Senhor preparou tudo, fluiu tudo, o Senhor arrumou tudo, entrou com providência em tudo. Com certeza, meu Pai, assim vai perpetuar para frente. Outras portas vão abrir, e o Senhor vai entrar com providência. As coisas vão fluir, porque o Senhor tem se agradado, Senhor. Em nome, Pai, de Jesus Cristo, continua capacitando cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, os obreiros, os pastores, a pastora, continua capacitando cada vez mais, jogando por terra todo o plano das trevas, toda artimanha, tudo que foi planejado, meu Pai, que o Senhor venha anular, meu Pai, jogar por terra em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser cordão de 3 dobras para a vida, Pai, dos nossos irmãos, nós possamos, Pai eterno, Pai Santo, estarmos juntos, meu Pai, na intercessão, estarmos juntos, Pai, em oração, intercedendo uns pelos outros. O próprio apóstolo Paulo fala: orai uns pelos outros. Senhor, em nome de Jesus Cristo, continua abençoando esta casa, meu Pai, e cada um nesta noite, Senhor, vem com objetivo, que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada. Com certeza o Senhor visitou a minha casa, as nossas casas nessa noite, as nossas famílias, e jogou por terra, Pai, todo mal em nome de Jesus Cristo. Continua, Pai, abençoando o restante da semana, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, para a salva de Jesus. Vamos aumentar as palmas. Amém. Deus seja louvado, né? Vamos convidar aqui a nossa irmã É mandado. fazer uma oração de agradecimento, né? Por tudo que Deus tem feito. Deus é sabia, né? Cumprimento a igreja gloriosa, Pai do Senhor. Amém. Irmãos, vamos continuar ligados nesse Deus. Deus Oh, faz glória. presente nesse lugar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigada pela tua palavra, Senhor. O Senhor falou diretamente aos nossos corações. O Senhor se faz presente nessa casa, na nossa vida. Pai, continua cuidando de nós, dessa igreja, Senhor. Toma a vida da pastora Solange, do pastor Júlio. Senhor, toma a vida da pastora Ana, Senhor. Cuida de cada um que se faz parte dessa igreja.
Continua nos abençoando, nos livrando, Senhor, de todo mal, meu Pai. Ser conosco, meu Pai. E nós podemos olhar só para Ti, meu Pai. Nós não viemos a olhar para trás, Senhor, para nada nesse mundo, meu Pai. Só o Senhor é Deus na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor. Toma a vida do pregador em Tuas mãos, a família dele, Jesus. Repreende todo o mal, toda a fúria, tudo que não provém de Ti das nossas vidas, Senhor. Te agradeço por tudo. Nos leve em paz e segurança. Amém. Amém. Glória, aleluia. Senhor, te abençoe esse lar, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aleluia. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levar o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, irmão. Senhor, Deus abençoe, dê o restante de semana de bênção, graça, livramento, cuidado e bastante amor de Deus no coração. Amém?